Bom dia, alunos e alunas. Na nossa aula revisional, nós vamos falar um pouco sobre vírus, bactérias, viroses e bacterioses. Mas antes da gente começar, né, a falar sobre as características dos vírus, depois das bactérias e as doenças provocadas por esses agentes patogênicos, nós vamos primeiro falar sobre alguns termos importantes no estudo, né, referente à disseminação de doenças. Então, são alguns termos comuns. Nós fizemos isso durante nossas aulas presenciais, mas essa aula agora ela é uma revisão para a avaliativa que nós faremos à distância. Então, vamos só retomar alguns conceitos que nós discutimos. Então, o primeiro termo aqui é epidemia. Então, o que vem a ser uma epidemia e como diferenciá-la de endemia e de pandemia? Então, a epidemia é um surto repentino de uma determinada doença, né? Atinge um número grande de pessoas, mas isso ocorre por um tempo limitado. Por exemplo, a gripe, digamos, H1N1 em 2009, né? Foi uma epidemia, né? E tivemos alguns casos pontuais durante um tempo limitado. Bom, uma endemia é o que nós conhecemos como uma doença que persiste por muito tempo em uma determinada localidade. Por exemplo, a malária na região amazônica é uma doença endêmica, sempre acontece, né, no mesmo período do ano, todos os anos. Então, endemia é uma determinada doença que persiste por um tempo numa mesma localidade. E pandemia é o que nós estamos vivendo na atualidade com o atual coronavírus, né, que provoca a Covid-19. Então, a pandemia, ela atinge um número fora do comum, né, para além de números habituais e atinge todo mundo, espalha por todo mundo. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente já tem muito mais que 5.000 casos de pessoas infectadas, né, pela doença, né? Temos algumas mortes. Aliás, me perdoe, temos mais de 5.000 mortes e mais de 50.000 casos no país, né? Com uma curva crescente e a gente está vendo aí uma quebra de isolamento social. Então isso é muito perigoso porque a gente pode estar tendo aí um colapso no sistema de saúde. Bom, e o que vem a ser agente patogênico ou agente etiológico? Então, por exemplo, quando eu falo em agente patogênico, eu falo no agente causador da doença. Se é vírus, se é bactérias, né? São micro-organismos que provocam doenças. Bom, o agente etiológico a gente trata como nome científico né, do vírus específico para aquela doença, certo? Então a gente vai ver aqui agora o vetor. Então o que é o vetor? Tem algumas doenças que são transmitidas por vetores. Por exemplo, dengue, zika, chikungunya, são doenças cujo vetor que leva o vírus é o Aedes aegypti, né? Um mosquito da espécie Aedes aegypti. E um reservatório é quem geralmente reserva a doença em si e manifesta, alertando a comunidade científica de um possível surto. Por exemplo, com relação à febre amarela. O macaco geralmente é o reservatório dessa doença e, ao contrário do que geralmente as pessoas fazem e não deveriam fazer, é extinguir esses macacos. Eles acham que o macaco transmite, mas o macaco não transmite. O macaco apresenta a doença e ele alerta que possivelmente pode haver um surto da doença. Então, o importante é manter os animais vivos, porque se acontece uma mortandade de macacos numa determinada reserva florestal, isso chama a atenção dos biólogos para uma possível aí, alerta, né,
sobre um surto de febre amarela. E existe a febre amarela silvestre e urbana, né? A silvestre é transmitida por um tipo de mosquito silvestre e a urbana também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Então, o Aedes, ele é extremamente perigoso, né? É um mosquitinho, mas que provoca uma série de doenças, dengue, chikungunya, zika e febre amarela, no caso da febre amarela urbana. Parasita. Então, parasita são micro-organismos que provocam doenças, né? Ele parasita o corpo, né, de um ser vivo e ali ele dissemina uma doença. E a profilaxia são medidas preventivas que nós usamos para poder evitar, né, o contágio de alguma doença. Por exemplo, agora no coronavírus, quais são as medidas preventivas? Lavar as mãos sempre, usar álcool gel, usar máscara, distanciamento social, o isolamento. Então, são medidas preventivas, é o que nós chamamos de profilaxia. Bom, esses são, aliás, alguns termos importantes para a gente poder aprender no estudo de disseminação de doenças. Vamos agora falar um pouquinho dos vírus, sua história, né, sua descoberta, características e depois algumas viroses. Continuando, né, nós vamos então falar um pouquinho sobre os vírus. Bom, os vírus, eles demoraram um pouco para serem descobertos, estudados, porque devido ao seu tamanho microscópico e também a sua estrutura em si. Por quê? Porque os vírus, eles não são considerados seres vivos justamente por eles não terem constituição ou organização celular. Então, eles não são formados de células. Na verdade, os vírus são cápsulas proteicas, né? Ou seja, cápsulas de proteína, como se fosse uma casquinha, cheio de capsídeos, né? Capsômeros, que parecem pequenas pérolazinhas, extremamente minúsculos, só é possível vê-los em microscópicos eletrônicos que ampliam, né, milhões de vezes o tamanho. E a história do vírus chamou a atenção da comunidade científica lá pelos anos 1800, né, 1883, quando um cientista alemão, tomando conhecimento de uma doença que atacava as plantações de tabaco, que faz o fumo, né, o cigarro, percebia que as plantas, elas supuravam um líquido, adoeciam, né, supuravam um líquido, escorria um líquido por ela, e as suas folhas apresentavam ali cores desbotadas, amareladas, verdes claro, o que eles nominaram de mosaico do tabaco. Então a doença recebeu o nome de mosaico do tabaco, e se aquele caldo que supurava, que descia ali em uma planta doente, caísse em outra planta saudável, sadia, automaticamente aquela planta também contraía a doença e começava a apresentar o mosaico do tabaco nas suas folhas. Isso em 1883. E isso intrigou o cientista alemão Adolf Meyer, né? E ele ficou se questionando se seriam bactérias os agentes patogênicos, né, ou os agentes causadores dessa doença. E somente, né, nos anos 1900, em 1935, né, um cientista, um bioquímico dos Estados Unidos, Wendell Stanley, ele conseguiu cristalizar o vírus, né, do mosaico do tabaco, e em 1939 foi possível estudá-lo com o uso de microscópio eletrônico avançado. E aí então descobre o vírus, né, que são agentes, né, patogênicos extremamente pequenos, não tem constituição celular, e por isso a maior parte dos cientistas não os considera seres vivos. Há um embate, né, entre uns que acreditam e defendem que eles são vivos, sim, porque eles se replicam, se reproduzem, né, sofrem mutações, ou seja, eles se evoluem, e isso pode ser transmitido para outros, para os seus descendentes, que é o que nós chamamos de hereditariedade. Então, os vírus,
Primeira característica, não possui constituição celular. Por essa razão, eles só se reproduzem dentro de uma célula viva. Então, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, ele só sobrevive dentro de uma célula viva, ou seja, dentro de um organismo, né, vivo, e a partir daí ele consegue, como se diz, ele consegue destruir o DNA da célula hospedeira e a partir desses pedaços e fragmentos de DNA ele consegue se replicar usando esses pedacinhos e se reproduzindo, né, e fazendo aí a disseminação da doença. Bom, por isso eles são considerados agentes patogênicos. Vírus significa veneno, então provocadores de doenças. Medem em torno de 0,01 micrômetro a 0,9 micrômetro. Então, o que é um micrômetro? É você pegar o milímetro da régua, aquele risquinho menorzinho, e dividir por 1000. Né? Então, é essa unidade de medida, o micrômetro. Então, é bem microscópico mesmo e só é possível visualizá-lo, né, em microscópio avançados. Bom, medem em torno de 0,01 micrômetro a 0,9 e ele é revestido, ele é formado por uma cápsula proteica, como eu disse, né, cheio de capsômeros que o revestem por fora, parecendo pequenas pérolas que a gente tem, brinco, colares. Outra coisa importante para a gente falar, né, existe um vírus que ataca células bacterianas, né, ou bactérias, ele é chamado de bacteriófago. E esse vírus, ele é um vírus de DNA. Por que eu estou falando isso? Porque o código genético dele é um DNA, o que não acontece com a maioria dos outros vírus da gripe, da cachumba, poliomielite, são vírus de RNA. Então, o material genético, o código genético dos demais vírus é RNA. O bacteriófago tem DNA e o vírus HIV, que provoca a AIDS, né, que causa a AIDS, ele é um retrovírus, porque ele tem RNA, mas na hora dele fazer a transcriptase reversa lá, né, dele se reproduzir, ele sintetiza a partir do RNA uma molécula de DNA. Então ele faz o contrário do que normalmente as células nossas fazem. Então, bacteriófago, vírus de DNA, gripe, sarampo, poliomielite, vírus de RNA, e o vírus HIV é um retrovírus. Ele é de RNA, mas ele sintetiza DNA. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as viroses, né? Ou seja, doenças provocadas por vírus mais comuns no nosso cotidiano, né? Que a gente mais ouve falar. Algumas erradicadas com o uso de vacina, né? Mas a gente vai falar de algumas e algumas características peculiares. Bom, vamos continuar então falando sobre as viroses. Bom, aqui inicialmente nós temos dengue, zika e chikungunya. São 3 doenças provocadas, né, por vírus. O vetor é o Aedes aegypti, né, um mosquito, ele é pretinho, mas com as pintinhas brancas espalhadas nas suas pernas. Ele se reproduz em água parada, água limpa parada. Então, uma medida, né, de combate a essa doença é exatamente acabar, exterminar com os criatórios desses mosquitos. Então, eles punham seus ovos lá e se tiver água limpa, eles se reproduzem aquelas cabecinhas de prego. Então, é extremamente perigoso. E é bom a gente chamar atenção porque a gente está bem preocupado, voltado aí para o combate ao corona, né? Preocupado em nos proteger, mas a gente não pode esquecer, né, de verificar em nossas casas se a gente não tem vasilhas, plantas, ou algum recipiente jogado, né, no quintal de casa ou em terrenos próximos, como pneus, garrafas, que podem estar acumulando água limpa e sendo criatório, e a dengue, a zika, a chikungunya, elas são devastadoras e também provocam mortes. Bom, a dengue, a gente sabe que tem um quadro aí de incubação de até 7 dias,
tem febre, tem diarreia em alguns casos, manchas, né, ou erupção na pele. Agora, o problema maior da dengue é que ela pode se encaminhar para uma dengue hemorrágica. Então, o importante aí é, por exemplo, não tomar remédios que tenha na sua composição ácido acetilsalicílico, que é, por exemplo, o AS, né? Um remedinho comum que nossas mães sempre usavam antes para poder, e talvez até a mãe de vocês tenham tomado também, AS para febre, né? E num caso específico como esse, de suspeita de dengue, zika ou chikungunya, não se deve tomar AS. Por quê? Porque ela pode provocar ali, né, uma hemorragia. Porque esse remedinho ele serve até para afinar um pouco o sangue e evitar coagulação. Então, nesse caso aí, no caso dessa doença, pode provocar uma hemorragia. Bom, a diferença entre dengue, chikungunya e zika é que a zika e a chikungunya são um pouquinho mais perigosas. Porque, por exemplo, eu já tive zika, né? Muito dores nas articulações. Não que a dengue não tenha, a dengue tem dor no corpo, tem dor nos olhos, mas só que a zika, ela é diferente, incha as articulações, é uma dor insuportável, conjuntivite nos olhos, muita dor no corpo, fraqueza muscular. E a chikungunya também tem questão da febre bem alta e dores nas articulações também, a pessoa não consegue erguer o corpo para andar direito, né? Então são 3 doenças provocadas pelo Aedes, inclusive a febre amarela também, a febre amarela silvestre, ela é transmitida por um mosquito hemagogos, que é um mosquito silvestre, mas em áreas urbanas já foi detectada a transmissão da febre amarela por Aedes aegypti também. Então, é muito interessante, né, que a gente tenha atenção sobre isso e que a gente comece a policiar, observar em nossas casas se a gente não tem ambientes propícios para a disseminação desse mosquito transmissor dessas doenças. Bom, cachumba. A cachumba, né, que popularmente conhecida por nós como papeira, né, a cachumba, ela incha os gânglios aqui, né, no pescoço, mas as pessoas pensam, ah, mas é uma coisa tão simples? Não. Por quê? Porque pode provocar surdez, pode descer e provocar inchaço nos testículos em meninos e nos ovários em meninas. Então, a cachumba pode provocar danos, né? E sequelas. Então, é uma doença hoje erradicada até pelo fato da gente ter vacina. Porque, por exemplo, a vacina para a cachumba é a mesma para sarampo e rubéola, que é a tríplice viral que vocês pesquisaram. Sarampo também, ó, manchas vermelhas na pele, febre, se transmite, essas doenças se transmite por espirros, contato com secreções de nariz e boca. Às vezes falando aqui você não está vendo, mas pode estar saindo respinhos, então se transmite essas doenças. O sarampo do mesmo jeito, aparentemente parece uma gripe, mas ele é muito perigoso, ele pode levar a óbito e deixar a criança com sequelas também. Desde uma cegueira, uma surdez, debilidade mental, né, dificuldade para poder desenvolver a criança e tal. O agente etiológico da cachumba é o vírus paramichovírus, o do sarampo é o morbilivírus e a rubéola é interessante falar, porque assim, olha, a rubéola ela pode trazer problemas congênitos. Se, por exemplo, a mulher grávida ela contrai a rubéola, o bebê pode nascer com uma formação, pode ocorrer um aborto, pode nascer com surdez, com cegueira. Então, a rubéola é muito parecido, né? Tem erupções na pele, a pele fica toda vermelha, cheia de carocinho. E a sequela maior é se você transmite ela, no caso, né, de uma mulher grávida para o seu bebê, né, congênito, e aí as sequelas podem aparecer. A hepatite tem de 4 tipos, A, B, C e D. E a gente fala em hepa, tem a ver com fígado. Então é uma doença que provoca ali, né, uma deficiência no fígado e tal.
a pessoa fica meio amarelada, se transmite geralmente por transfusão sanguínea, tipo alicate de unha, se você tocou ali, picou, a pessoa tá com hepatite, e aí eu vou fazer a unha de outra pessoa sem esterilizar, pode ser transmitido assim. Em alguns casos já houve transmissão por contato sexual. E essa hepatite do tipo C, a que eu vou falar aqui, provocada pelo vírus HCV, essa hepatite, ela pode fazer com que o paciente ele torne-se diabético. Por quê? Porque ela ataca ali a produção de insulina, e aí, não tendo insulina, há aumento de glicose no sangue e automaticamente a pessoa passa a vir a ter a diabetes, né? Então a hepatite, e também uma coisa muito interessante, a pessoa fica com a pele amarelada, por quê? Porque ataca o fígado. Bom, a herpes tem a herpes labial e tem a herpes genital. Então a herpes geralmente ela se manifesta quando a pessoa ali ela está com baixa imunidade no corpo e em algumas situações por nível de estresse elevado. Então são bolinhas que saem na boca e às vezes na região genital, no ânus, e pode ser transmitido sexualmente, claro. Não tem cura, mas tem tratamento. Existe um tratamento específico para a herpes, mas cura não tem. Então é uma doença bem ligada à baixa imunidade do paciente e é transmitido pelo vírus VHS. A AIDS é síndrome de imunodeficiência adquirida, e o vírus provocador, causador dessa doença é o HIV. Bom, a AIDS não se transmite em abraço, beijo, mas especificamente, através de transfusão sanguínea, e relação sexual. E com relação à AIDS, como o próprio nome diz, ela é uma síndrome de imunodeficiência adquirida. Então ataca o sistema imune da pessoa, e o que mata a pessoa especificamente são essas doenças que o seu corpo não tem proteção, não tem imunidade, e ele acaba contraindo, que é pneumonia, entre outros. Aí, o que hoje tem para isso? Vacina não tem, justamente porque o vírus da AIDS, ele é um vírus diferente, ele é um retrovírus, então ele é muito complicado, não se encontrou vacina ainda para ele, não se conseguiu fabricar, e ele sofre muitas mutações ao longo de um ano. Então o que se tem hoje no mercado é um coquetel de remédios que se toma para poder aumentar a imunidade e evitar que o paciente venha a óbito. Bom, o coronavírus, a coronavírus é uma doença, tá? O coronavírus é o vírus, provocador da doença, e a Covid-19 é a doença em si. Então, corona é o vírus e a Covid é a doença. Bom, ele é da família, de outros vírus, de outros coronavírus, e já teve, um surto, de SARS, que é síndrome da deficiência respiratória aguda. Então, essa síndrome de deficiência respiratória aguda, provocada por um vírus, do gênero do corona, a pessoa ficava extremamente debilitada, porque afetava seu sistema respiratório, suas vias respiratórias, e muitas pessoas iam a óbito justamente por conta disso. Então, hoje a gente está vendo, quais são os sintomas, é altamente transmissível. Agora mesmo, acabamos de ver uma reportagem aí que tiveram pessoas no mesmo restaurante que não estavam no grupo com um moço contaminado, mas pelo ar condicionado do local, a circulação desse ar levou o vírus para outras pessoas em outras mesas. Então o vírus fica suspenso no ar e é possível muito mais a pessoa ser contaminada, justamente porque não é só o contato com outra, mas fica no ar por algumas horas. Então o ideal é o isolamento social, é recomendável o uso de máscara e o afastamento, o distanciamento,
das pessoas. Até porque, mesmo que você não tenha ali uma pessoa, alguém que passou ali, né, disseminou sem a máscara e ele fica no ar suspenso, como se fosse um aerosol que você passa, né? Fica suspenso no ar por algumas horas. Bom, então, no mais, lavar as mãos, higienizar, sair à rua com máscara, direitinho, se protegendo. Bom, a poliomielite é a paralisia infantil, né, que nós conhecemos como paralisia infantil ou pólio. Ela é uma inflamação aguda que, né, na região acinzentada da medula óssea e ela afeta, né, o sistema neural. Então, ela faz com que a pessoa perca aí a mobilidade dos órgãos, vindo a ter uma paralisia ou atrofiar algumas partes, alguns membros, né? Também tem a vacina para a poliomielite. O vírus que provoca a doença é o vírus Picornaviridae. Bom, vamos falar agora de gripe, resfriado e H1N1. É importante lembrar que a maioria dessas viroses aqui tem sintomas semelhantes com de uma gripe ou de um simples resfriado. E isso, a disseminação de que a doença, né, Covid-19, era uma simples gripezinha ou um resfriadinho, é o que fez, né, com que muitas pessoas não acreditassem realmente o que a gravidade da doença pedia e saísse às ruas sem proteção, né, não respeitasse o isolamento, e aí o número de casos agora no Brasil entra em colapso em algumas regiões, como em Manaus, né, no Pará, no Ceará, justamente por isso. São realmente sintomas parecidos e isso pode variar de organismo para organismo. Então, uma pessoa pode ter sintomas leves ou não ter sintomas, né? E outras podem chegar a necessitar de uma UTI, de respirador artificial. Então, é bem séria a coisa. Isso vai variar do organismo, da imunidade que cada um tem, né, no seu corpo, ou se essa pessoa não é portadora de algumas doenças. Então, por isso que muitas vezes afeta mais os idosos, porque geralmente na fase adulta o idoso já apresenta outras doenças, como problema de coração, diabetes, hipertensão, e aí acaba se tornando um grupo de risco e atraindo muito mais e estando muito mais suscetível à doença. Mas assim, a maioria tem febre, tem espirros, coriza, secreções, né, conjuntivite. Então, é muito parecido. Se vocês olharem os sintomas das viroses, né, das doenças provocadas por vírus, vocês vão ver que são bem semelhantes. Às vezes, na dengue mesmo, você perde um pouco do seu paladar. Na doença coronavírus.